ao Corporate Minas. E aí, Fernanda, depois de tanto tempo, né, tanto planejamento, vai sair o primeiro podcast. Exatamente, pessoal. Já tem um bom tempo que nós estamos ensaiando. Eu acho que já faz mais de um ano. Eu acho que é mais de um ano. Na verdade, a gente começou com uma ideia um pouco diferente, né? Antes de sermos uma dupla, nós éramos um trio. Exatamente. Depois, o destino mexeu algumas peças. Esse projeto adormeceu um pouquinho. E agora ele voltou mais aceso do que nunca, né? E o mais legal é que, de fato, aconteceu quando tinha que acontecer. Que é exatamente nós estamos em uma nova fase. Acho que a nossa cabeça, de fato, hoje é outra. Nós vivenciamos desse um ano de quando a gente, de fato, gostaria de ter criado o podcast, muita coisa. Muita coisa. E, de fato, hoje nós pensamos de uma maneira diferente. A nossa vontade de fazer acontecer é muito maior. Muito maior. Então, nós estamos aqui e vamos tentar fazer as coisas acontecerem. O nosso intuito é ter uma abrangência de diversos assuntos e bem na vida cotidiana. Porque eu acredito que... É claro que hoje tem muitos podcasts de diversos assuntos, alguns bem focados para algum ramo em específico, mas o nosso intuito é ter essa abrangência de assuntos, mas sempre pensando para o lado corporativo e, de fato, numa vivência, né? Não pensando num cenário inexistente. Nós vamos contar exatamente... Vezes a gente vê por aí, né? Exato. Nós vamos contar das nossas vivências, que são muitas e são casos reais. E talvez o que é mais intrigante é porque nós somos jovens, né? Duas moças jovens. Jovens senhoras. Jovens senhoras. Vamos lá, senhoras. Vocês vão... As canecas aqui já não deixam mentir, né? Ao passar dos episódios, vocês vão começar a entender. Mas apesar de nós sermos jovens senhoras, a gente tem algumas experiências bem robustas, né? Exato. E essa semana mesmo eu estava falando com a Fer que... Conversando com outras pessoas também que tem muito know-how, muitos anos de vida corporativa, às vezes não passou por algumas experiências tão intensas como nós. Então, até Exato. Isso, eu acho que o time foi certinho. A gente precisava ter experienciado, vivenciado algumas coisas para que esse podcast saísse com mais verdade. Exatamente. É claro que do ano passado, quando a gente de fato teve essa ideia, a gente já tinha essas experiências, mas de um ano para cá foram experiências assim que foram numa intensidade que de fato mudaram a chavinha das nossas vidas, fizeram a gente pensar de uma maneira completamente diferente e, mais do que isso, fizeram a gente querer coisas completamente diferentes. E eu acho que é exatamente por isso que hoje nós estamos mais completas, preparadas. Mais preparadas, talvez com um olhar mais maduro, né? Agora as coisas elas estão fazendo mais sentido, né? A gente tem uma base. E eu acho que é bem bacana, antes da gente se apresentar e contar um pouquinho qual é a nossa trajetória, como que a gente se encontrou e como que a gente veio parar aqui, a gente explicar o porquê do nome, né? Que é um nome que eu acho que remete muito à nossa personalidade, né? Exatamente. Tanto na nossa vivência no âmbito pessoal, mas também no profissional. Você quer falar um pouquinho, Fer? Bom, vamos lá. Eu sou a Fernanda, para quem não me conhece, tenho 33 anos. Há 4 anos já vivo com o Gustavo, mas juntos já vamos para 9 anos. Tenho de formação gestão comercial, tenho MBA em gestão empresarial e atualmente estou fazendo economia, né? Vamos de A a Z, já tenho uma formação técnica em outros cursos, que aí eu não sei se convém agora ou deixa como curiosidades vamos deixar um futuras. mistério, né? Vamos lá, né? Porque aqui é quase uma bolsa do Garfield, né? A gente nunca sabe o que vai sair. Eu já fiz algumas coisinhas aí, é claro que nada ilícito, nada de errado, tá? Vamos lá. Mas já venho de algumas outras áreas e de alguns anos para cá, de fato, entrei no mundo corporativo e exerci uma função de liderança, onde, de fato, hoje, tudo que eu vivi é da onde eu tenho a fala para a gente
exatamente falar do mundo corporativo e das vivências loucas que são vividas no mundo corporativo. Eu gostaria de fazer um adendo, gente. É um loucas com loucas, né? Com uma Exatamente. intensidade a mais. Pessoal, então eu sou a Nayara. Pra quem não me conhece, Nayara Ferreira. Tenho 35 anos. Eu sou mãe da Lorena. Talvez vocês não me conheçam, mas muitas pessoas devem conhecer. É uma criança extraordinária. E a minha formação é gestão hospitalar. Também fiz, antes dessa formação, umas experiências em outras áreas bem distintas, né? Mas que acabei não concluindo, né? Passei um pouco ali pelo jornalismo, depois fonoaudiologia, Nossa, essa eu não sabia, hein? Ah lá, gente. Eu não dei o spoiler do que eu já fiz na faculdade. Mas é que ela tem muito mais. Ela tem muito mais, é verdade, tá vendo, gente? Aqui vai ser uma mesa de revelar segredos. Enfim, mas eu não tinha concluído nenhuma dessas. E aí eu acabei me encontrando na gestão hospitalar, porque desde a minha primeira experiência no mercado de trabalho, ainda como jovem aprendiz, foi na área da saúde. E desde então, lá estou eu. Então passei por vários segmentos, mas sempre nesse ramo. E 2020 foi quando eu iniciei a primeira experiência em liderança. Né? E em algum momento bem específico a gente vai falar sobre isso. E desde então eu venho agora nessa caminhada que é liderar pessoas, né? Que é algo bem diferente de você atuar no mundo corporativo na parte operacional. Quando você lidera pessoas, você tem um quesito diferente para você se atentar. E aí eu vi a necessidade de entender um pouquinho melhor o ser humano. E aí eu tenho uma pós-graduação em treinamentos corporativos com base em neurociência. E aí sou uma curiosa, né, de pessoas, de comportamentos. E aí eu vou navegando vou aí nessa maré, né? Eu e a Nayara temos, de fato, muitas conexões. Nós temos um perfil muito parecido. Como a gente falou no início, as jovens senhoras, de fato, a gente compatibiliza muito com muitas questões. Porém, nós, na área profissional, nós pensamos sempre no mesmo formato. Nós pensamos em pessoas, nós temos uma liderança mais humanizada. Porém, enquanto a Nayara já vai para um lado de pessoas estritamente, ela gosta muito dessa área. Eu já sou um pouquinho mais para exatas, não tão, por mais que eu tô nessa formação atual, mas com uma visão um pouquinho mais analítica, gosto de entender o porquê das coisas, dados, levantamentos, né? E a Nayara já, de fato, tem esse feeling muito maior com pessoas. Nós nos completamos, ela é o próprio Excel e eu sou o PowerPoint, né? É uma junção perfeita. E a gente consegue ver isso de maneira muito clara. As nossas ideias, elas batem. Só que toda ideia, ela precisa desses dois lados, né? Não adianta você olhar só para pessoas e não entender processos e não fazer isso de uma maneira sustentável. E também não adianta a gente olhar só para o processo e esquecer quem é que faz esse processo acontecer. Então, aquilo que às vezes eu sinto essa necessidade, a Fernanda, ela tem de sobra. Só que aí ela já tem esse olhar para pessoas, né? Então, eu só venho com um toquinho, porque ela já tem isso. E aí a gente se encontrou na área da saúde, né, Fer? Exatamente. Na área da saúde. Eu lembro quando a gente, de fato... Eu lembro de você quando eu exercia uma outra função dentro da empresa em que nós trabalhamos juntas. E eu lembro sempre porque a minha coordenadora era a mesma que a sua. Verdade. Só que ela lidava com dois papéis. Sim, né? Bem distintos. Exatamente. E aí eu sempre via você indo e voltando. Já tive alguns contatos com você quando você era do SAC, né? A gente já começou. Brasil. Quando ela era do SAC, então eu já tive alguns contatos. Obviamente que eu trabalhava numa área que era um pouquinho mais turbulenta, onde os clientes sempre vinham um pouquinho alterados. E aí eu sempre tive esse contato muito com ela, via ela passando, via ela fazendo essas tratativas. E eu gostava bastante da energia da Nayara. Então eu sempre falei, eu acho que um dia eu quero me aproximar dela. Não sei se eu nem lembro se eu já te falei isso. Não. Eu já tinha me identificado com a sua energia. E aí eu lembro que um tempo depois,
Acho que eu assumi o cargo em setembro de 2020. Foi muito próximo. Você foi logo depois, né? Foi bem próximo. E aí eu lembro que foi quando, de fato, a gente começou a se aproximar, exatamente por já sermos par, né? Da mesma função, né? Da mesma atividade ali, dentro do mesmo grupo. E aí a gente começou a se aproximar, eu lembro que através da outra nossa amiga, que aí de fato eu acabei tendo mais contato com ela, exatamente porque na minha área eu tinha mais trocas, né? mais trocas com ela, porque ela fazia muito parte do meu processo. E aí através dela, que ela também, no processo dela, tinha mais contato com você. Era o nosso elo. E ela foi o nosso elo. De fato, a gente começou, eu lembro que vocês tinham mais esse vínculo. E aí, depois formamos um trio. E aí a gente foi se aproximando cada vez mais, exatamente por sermos parecidas com muitas coisas. De A a Zinco, né? De A a Zinco. De A a Zinco, e vocês vão ver que é de A a Zinco. Então, eu acho que foi daí que a gente acabou se aproximando. E hoje, é claro que estamos em locais distintos. Mas por sermos tão parecidas e por termos objetivos de vida também muito semelhantes, a vida ainda nos mantém perto e nos colocou aí para iniciarmos mais esse projeto. Verdade. Eu lembro que eu trabalhei no SAC, né, por um tempo, esse setor bem agradável, né, de reclamações. E aí eu tinha interação com toda a empresa, né? E toda vez quando eu chegava, normalmente eu levava problemas, né? E a gente precisava juntos encontrar soluções. E alguns departamentos, pelas questões até mais burocráticas mesmo para você chegar numa solução, não era uma energia tão agradável. E eu sempre tentava ir de uma maneira leve. E aí a Fernanda, ela tinha isso. Apesar do setor dela ser bem problemático no sentido de burocrático para que a gente conseguisse chegar numa solução, a gente tinha uma boa sintonia, né? Então ela conseguia entender a minha necessidade, eu conseguia entender os prazos e as restrições dela. E a gente teve o início da primeira gestão muito próxima. E a gente tinha desafios diferentes, só que ao mesmo tempo muito similares, porque lidar com pessoas é um desafio. E eu tinha um desafio específico e ela tinha outro. E talvez isso também me brilhou os olhos e eu falei, nossa, como será que ela tá lidando? Porque os desafios dela são diferentes, mas também são bem intensos. E aos poucos, com essa outra amiga nossa, que era nosso elo, a gente foi se aproximando e a gente foi vendo. Ao mesmo tempo, a gente tinha algumas diferenças, mas como as nossas ideias batiam, né? Para muitas coisas. De como nós poderíamos fazer as coisas de maneira diferente, como enfrentar os momentos que são difíceis, né? Uma das coisas que fez a gente fazer esse podcast voltado para o mundo corporativo, mas trazendo essa realidade, é porque às vezes a gente fala do mundo corporativo como se fosse algo lindo, e não é. Ou se fosse algo horrível, e também não é. Onde você só vive processo, também não é. Porque é um misto de tudo, né? Você tem pessoas, e essas pessoas nem sempre estão bem. Essas pessoas nem sempre entregam aquilo que deveriam entregar. Então não tem como a gente separar. E isso é uma coisa que a gente se identificou logo de cara. Aqui é um mundo corporativo, mas ele é formado por pessoas. Então nós precisamos entender pessoas. E aí começou essa nossa troca de figurinhas. E aí, aos poucos a gente foi vendo, cara, a gente é muito parecida. Muito parecida. E até em algumas situações a gente fala assim, nossa, nós somos jovens senhoras mesmo. Nós temos uma Olga que mora aqui dentro da gente, né? Se marcar para sair, pode ter certeza que vai chegar no dia, sim, nós vamos pensar. Gripaloei. Eu marquei de sair. Gente, será que ninguém vai me ligar? Falta 10 minutos por horário que a gente combinou. Ninguém vai ligar falando que aconteceu imprevisto para desmarcar? Nossa, para mim a melhor coisa é chegar em casa, tomar um banho e colocar um pijama. Dali eu não tenho vontade de sair para nada. Na verdade, às vezes, depende da semana, realmente eu sou bem assim, mas ainda consigo ser um pouco mais animada de ânimo para sair de casa do que a Fer. Talvez até pelas atividades que você exerça, talvez. Não sei. E eu posso dar um spoiler? Depende. Pro pessoal? Depende. Porque assim... Eu tô ficando assustada. Se a Ana era de chamar pra sair,
é um grande problema, tá? Eu acho melhor vocês dizerem não. Porque vamos dizer aqui, ó, Corporate Minas. A gente vai chegar nessa parte. As minas aqui, eu vou falar. Ela coloca a gente em cada rolê que é surreal. Vocês não vão acreditar. Gente, a vida tá aí pra ser vivida e experienciada, né? Quando ela me chama pra sair, eu pergunto onde é, quem vai, que horas vai, que horas volta. Mas, ó, esse rolê é normal mesmo. É o famoso festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Entendeu? Ai, gente, o pior é que eu não tenho nem como me defender. E é muito verdade. Mas, assim, são muitas histórias. E talvez por isso que os nossos CPFs se manteram mesmo depois da quebra dos CNPJs, né? Então, a gente tem um grupo ali bem restrito, cada um com seu nível de intimidade, né? Enfim, mas a gente conseguiu ter relações e manter relações, e a gente brinca, né? São os CNPJs que nós levamos para os CPFs. Exatamente, talvez por conta desses momentos, né, de quebra. E isso eu acho que é muito bacana, né, Feira? Às vezes a gente fala assim, a pessoa entra na empresa, aqui nós somos uma família. Não sei que família é. Família é bom unida, mas não é bom reunida. Exatamente. Então, por que no mundo corporativo seria diferente? Não é. Primeiro que não é família, entendeu? Já começa por aí. Olha, nós já estamos iniciando o Brasil, quebrando paradigmas, né? A gente vai começar a quebrar algumas coisas que vocês ouviram muito. E talvez, de duas uma, a gente vai dar muito certo, ou a gente vai dar muito errado, né, amiga? Porque a gente vai falar, não é família, não é família. E se for, é aquela família que você só quer ver no Natal, não o ano inteiro. E tem uma questão aqui que nós vamos abrir para vocês. Aqui nós vamos falar. Tá? É claro que não abertamente, porque eu não quero gastar meu réu primário. Acredito que a Nayara também não. Momento, não vou levar gente, cigarro pra você não vou. E honorários, nós até tínhamos uma pessoa que a gente falou, não, ela vai fazer, né? Se a gente acontecer alguma coisa, é ela que vai nos defender. Só que a gente não sabe quanto ela vai cobrar de honorário. Então a gente não vai arriscar. Não vamos arriscar, né? Mas... nós temos um pro bono, né? Tem. Então, assim, primeiramente, se precisar, a gente já tem a advogada preparada. Mas depende também da treta que nós vamos entrar, né? Deixa pra lá, né? Exatamente. Mas o que nós não falarmos, a nossa cara falará por nós. Nós não fazemos poker face. Não. Pelo contrário. Mas nós temos, assim, muita ética. Não citaremos nomes, não citaremos nada. Mas nós não vamos maquiar aquilo que todo mundo diz. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi muito... com algumas experiências dentro do mundo corporativo. Eu tenho tinha, tá? Porque eu tenho me controlado bastante, que inclusive isso já é herança da minha mãe, de falar o que eu penso. E muitas vezes sem as pessoas me perguntarem. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa próxima e eu vejo alguma situação, eu quero fazer uma orientação. Olha, eu não acho legal, olha isso, olha aquilo. E eu acho que isso foi um divisor de águas, porque eu acabo afastando muitas pessoas, as pessoas às vezes deixam de falar algumas coisas pra mim, e o mundo corporativo me mostrou que isso não é legal, e hoje eu já me controlo bastante. Então, eu não falo pras pessoas sem elas me pedirem a opinião. Mas se elas me pedirem, aí já é uma outra questão, entende? Se a pessoa fala assim... O que você acha? Eu pergunto. Você quer saber a opinião de fato ou não? Se quiser saber, aí eu falo. Quando eu participo de reuniões, eu prefiro ficar com a minha boca fechada também. Mas, minha cara entrega. A cara entrega. O não verbal, ele na verdade, já tem estudos, né? Há muito tempo que fala que o não verbal, ele é quase 60% da nossa comunicação. Então, às vezes, até o nosso silêncio diz muito mais. Por isso que a gente ouve tantas músicas, né? E tantas coisas. O silêncio fala. Sim, gente, o silêncio fala. E nós somos pessoas extremamente expressivas, né? Nossa, e assim... Para o bem e para o mal. Entre a parte boa e a parte ruim, assim... eu sei que pela sabedoria da vida a gente precisa se controlar muito mais coisas, porque tem coisas que a gente precisa deixar de fato acontecer. Muitas coisas a gente fala para as pessoas, seja na vida real, seja no mundo corporativo, e as pessoas não gostam, mesmo que elas estejam
ali te pedindo opinião, Não estão preparadas, né? elas pra não ouvir. estão preparadas. Ou muitas vezes elas querem, não, eu quero escutar, já sabe o nosso jeito, mas mesmo assim, elas ficam chateadas de alguma forma. E eu acho que isso é um problema nesse aspecto. Porém, as pessoas que convivem com a gente sabem que de fato nós somos verdadeiras. Então, se a gente tá achando alguma coisa e a pessoa pediu opinião, nós vamos falar. Entende? Então, assim, o que distingue muito é exatamente essa questão. Nós somos verdadeiras. Se precisar, nós vamos falar. E o mais importante, a gente acaba não tendo medo, né? Porque muita gente, é o que eu falei, entra nessa linha de... um lado é sabedoria, de fato da gente falar aquilo que deve ser falado, ou muitas vezes se abster de falas para deixar as coisas acontecerem. São necessárias. Né? Mas outro lado, muitas vezes as pessoas não conseguem dar alguns passos na vida exatamente pela falta da fala, pela falta do posicionamento. Né? E o posicionamento... muitas pessoas aí são canceladas nas redes sociais exatamente pelo posicionamento. Porém, o posicionamento mostra o quê? Que as pessoas são desafiadoras e as pessoas são corajosas. Então, eu acho que a gente também se enquadra dentro desse perfil de que eu não tenho receio. É claro que tudo existe a forma de falar. Eu jamais vou em uma reunião, ou seja, uma pessoa do meu convívio pessoal, que eu vou jogar o que eu penso, eu vou jogar o que ela precisa ouvir de uma maneira agressiva, né? Desrespeitosa. A gente tenta usar exatamente a comunicação não violenta, né? De uma forma que você entenda o perfil daquela pessoa e você entenda qual é a forma que você precisa passar aquela questão para ela e que, de fato, ela consiga entender da melhor forma e não leve isso para um lado tão ruim, né? Então, eu acho que dar a opinião, ser transparente, ela tem duas chancelas. E aí onde mora muita sabedoria de controlar até que ponto é bom e ruim. Né? É claro que muitas vezes nós seremos mal interpretadas. Mal interpretadas, exatamente por essa questão. Porque o mundo não está preparado o tempo todo para ouvir o que de fato precisa ser escutado, né? E isso é muito, muito real, porque a gente vê, além das pessoas elas não saberem e não estarem preparadas para ouvir, se você deixa de se posicionar, você também perde ali a sua credibilidade, né? A gente demora, e não gostaria, talvez, nesse primeiro entrar, mas tem ainda uma questão por ser mulher, por ser jovem, por ser bonita, você tem que se provar por muito tempo, até que você realmente ganhe um espaço e as pessoas entendam que você está onde você está exercendo o que você está exercendo por conta de uma competência também técnica e comportamental. E se você não se posiciona no momento correto, você vai perdendo aquele lugar de fala, né? E também se você se expõe de maneira não sábia, você também perde. Então, assim, é uma balança o tempo todo. Por isso que é tão importante a gente conhecer o ser humano, nos conhecer em primeiro lugar. Então, hoje a gente consegue falar das nossas habilidades, dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos a desenvolver, porque nós temos essa rotina de autoanálise. Então, hoje, de maneira muito mais clara do que há 5 anos atrás, eu consigo, muito rápido, listar. Não, eu sou muito boa, competente e habilidosa nesses itens, mas nesse, eu não sou tão boa. Né? E você precisa saber muito bem como fazer isso. Talvez esses desafios do mundo corporativo, junto com os desafios que a gente já tem na vida normal, seja responsável pelo mundo que a gente está agora, né? 98% das pessoas ansiosas, não sei quanto, né? Esses indicadores altíssimos, porque é muito difícil. Então, quando a gente ouve podcasts, e nós somos consumidoras de podcasts de A a Zinco, quando você ouve ele, ai não, o mundo corporativo é onde você vai se desenvolver, onde você vai encontrar amigos, essa empresa é uma família. Não é tudo tão lindo assim. Nós estamos num período onde as empresas elas estão mais humanizadas. Não são todas. Os processos eles são muito bem estruturados. Não são.
né? Meritocracia. Não, existem sim instituições que elas já têm isso de maneira já estruturada, outras que estão buscando, mas até você mudar uma cultura, isso leva um tempo, só que tem outras que ainda não entenderam isso. E você, como profissional, precisa saber se posicionar até onde né? Eu quero fazer parte disso. E não é tão fácil, porque lembra que a gente tem um mundo real, nós temos contas que elas continuam chegando, nós temos compromissos, nós temos desejos, anseios, nós precisamos dessa renda, enfim. Só que a gente fica nesse conflito a todo tempo, né? Então, até onde? Até onde? E a Fernanda, assim como eu, nós somos muito... Não sei se a palavra seria corajosa, mas eu acho que nós somos muito fiéis aos nossos princípios. Então, existem sim desafios e vão existir em qualquer empresa. Existem sim dias ruins, dias que a nossa performance não vai ser tão alta, dias que talvez decisões que são coletivas não vai agradar a nossa concepção, mas a gente tem que saber fazer concessões. Só que essas concessões são até a página 2. E aí é que tá, e a gente vê muitos profissionais se perdendo. Muitos profissionais, porque aí você começa a fazer concessões, você se perdeu ali. A gente não consegue ver, de fato, quem é aquela pessoa que está ali atrás, né? E aí vem as redes sociais, né? Ah, gente, o LinkedIn. Sabe que a gente já começa... Ah, eu falei. Não tem jeito, né? Você quer falar de redes sociais, né? É isso? Vou dar só uma pincelada, que eu acho que isso vai dar um episódio só disso, né? Acho que é melhor deixar para outro momento, né? Mas aí eu digo, veio essas questões e isso fica muito à tona. Então, a todo tempo nós estamos expostos, né? O que nós falamos, o que nós pensamos e como nós agimos. E talvez o que eu e a Fernanda nós temos tão parecido é esse posicionamento. E aí a gente já amarra para o nome. Por que Corporate Minas? Nós somos muito, muito fiéis às nossas essências. E a nossa essência, por um encontro do destino, elas são muito parecidas. Nós somos pessoas que têm gostos de A a Zinco. Então, quando a gente olha para essa moça linda de pele clara, o que a gente imagina que ela ouve? Eu ia chutar um Djavan. Talvez uma música clássica. Beethoven. Mas não era. Vamos trazer mais, né? A gente tá aqui no Noroeste Paulista, uma cidade que o sertanejo é muito forte, né? Ela ouve só sertaneja. Você já vai contar os seus gostos? Eu não sei, né? Eu preciso passar credibilidade para as pessoas. Eu também acho. Vamos só deixar esses no ar, né? Então, eu não sei, porque essas curiosidades, talvez eu vou perder minha credibilidade. Vamos passando. Corporate Minas exatamente por isso, porque ao mesmo tempo que nós temos um lado nosso que é bem formal, né? Bem desse mundão corporativo. Você bem mais do que eu. Será? Mas em alguns momentos, né? Eu falo mais palavrão, eu falo mais besteira. Então, muitas vezes eu vou até conversar com uma pessoa e... eu, às vezes, uso algumas falas numa brincadeira mesmo. São aqueles dialetos, né? Isso. Entende? Mas... Você é mais séria. Talvez em medidas diferentes, em situações diferentes. Talvez o meu humor, ele é meio diferente, né? Um humor ácido? É um humor diferente. E o olhar dela... ela não consegue disfarçar se ela estiver vendo alguma coisa de errado. Se ela estiver vendo um colaborador fazendo alguma coisa errada com uma vestimenta fora do padrão, o olhar dela, depois a câmera vai puxar. A gente vai fazer um zoom depois. Exatamente, é o olhar de Nayara. Nós temos um profissional que nos auxilia, o Alfred, ele é maravilhoso nas edições. Provavelmente ele vai pegar. Ele vai pegar. Até porque ele já te conhece. Exatamente. Né? Quando nós vamos falar, gente, de vestimenta. Isso aqui Deixa abaixo. Isso aqui já diz muito, está inspirada. E esse nome, primeiro que a gente achou ele muito sonoro, né, Fer? Corporate Minas. A gente pensou o seguinte: o que de fato vai representar o que nós somos. O Minas, por quê? Tá bom, eu ia.
Eu ia deixar para outro momento, mas já que a gente precisa falar, então vamos ser claras. Minas, por quê? Porque nós temos esse lado. Nayara é mais culta do que eu, tá? Vamos voltar aqui só um pouquinho para chegar até lá. Gente, ela tá fazendo economia. Eu nunca fui assim, digamos, nerd, nunca fui tão estudiosa. Eu acho que os caminhos em que eu fui traçando, os lugares onde a vida me colocou, de fato me fizeram hoje estudar mais, hoje pegar, né, mais para ler, já criar esse hábito que hoje para mim já é natural. Hoje eu tenho essa autocobrança também, se eu não estudar nada, se eu não ler um livro, pelo menos, né, uma parte de um livro por dia, eu já tenho aquela autocobrança de que eu tô deixando passar, eu tô deixando de aproveitar e eu tô deixando de ter conhecimento. Mas a Nayara é bem mais do que eu. Então, de fato, também as pessoas que passaram pela minha vida, inclusive a Nayara e a Bruna, a nossa famosa amiga Barça, Vocês vão conhecê-la. foram pessoas que, de fato, entraram no meu caminho e me fizeram enxergar de uma forma diferente. E eu vou contar uma coisa aqui que é tão engraçado, porque teve uma vez que eu tava conversando com as duas. Eu já sei. Nós estávamos no refeitório. Não, é do foi uma vez Cerceau? eu tava. Mas a gente tava na sua sala. Ah, E aí a gente foi entrar em alguma questão. E aí a Nayara falou: é claro, ele é muito cerceado. Aí a Bruna, realmente, ele é muito cerceado. E eu aqui, ó. Por que eu ando com vocês? Eu só queria saber o seguinte, porque assim. Eu não tenho esse vasto vocabulário, entende? Não dá. Aí elas foram me explicar o que é cerceado. Eu falei, cara, não dá, porque assim, eu tô andando com as pessoas erradas? É claro que não, né? É uma brincadeira, mas só pra vocês entenderem que de fato foi uma escalinha. É claro que a gente tem amiga que é Barça, que o que você perguntar ela vai saber, ela domina qualquer assunto. certamente que você ela foi perguntar. consultada quando foi fazer o banco de dados do Google. Quando a gente vai fazer as buscas, ela validou tudo. Se você perguntar hoje como é que troca um pneu? Ela sabe. Se você perguntar sobre gestão de saúde, ela sabe. Qual que é a moeda da Noruega? Ela sabe. Onde Entendeu? está a Noruega? Ela sabe. Ela é poliglota. Ela é. Ela tem um raciocínio rápido, matemático. E ela é ótima em português. Exato. Não, se eu for falar, a gente vai ficar no podcast. Ela vai vir aqui, pessoal. Futuramente. Mas voltando. Então, assim, de fato, eu aprendi, foram pessoas que cruzaram o meu caminho e que me fizeram enxergar as coisas de uma outra forma. É claro que eu já tinha uma tendência de procurar, de ser curiosa para algumas coisas, de permear entre vários assuntos e não ficar somente numa área. Quando eu, de fato, também assumi um cargo de liderança, eu fui buscar mais informações para entender aquilo que eu estava fazendo. Eu sempre tive essa premissa muito forte na minha vida, do que eu estou fazendo, eu quero pelo menos entender o porquê daquilo que eu estou fazendo. É claro que não sou especialista em nenhum assunto, mas gosto de saber o porquê daquilo que eu tô fazendo. Não simplesmente, olha, você precisa fazer isso e é aquilo, e eu vou deixando a vida me dar as lambadas e vou seguir no caminho. Não. Eu gosto de entender aquilo que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo e como eu posso, de fato, melhorar aquilo que eu tô fazendo, né? Então, eu já comecei a estudar um pouco mais, a ler um pouco mais, mas nada se compara a essa pessoa aqui, que de fato ela já permeia por vários canais também. E só que tem alguns elos que a gente chegou no Minas exatamente Nayara veio de São Paulo, então Nayara já Zé. E eu, assim, sou de A a Z. Gosto muito dos assuntos que permeiam os negócios, empreendedorismo e corporativismo. Mas vim de uma sequência aí onde o meu gosto musical é um pouco eclético. Exótico, talvez. Entendeu? É desde funk, a rap, a rock nacional, internacional. Entendeu? Rock.
E uma das coisas que assemelham-se muito aqui é rap. Nós duas somos fãs de Racionais. Mano Brown, nota Me nós. nota. Já Então, pensou a gente com ele? Exato. Nossa, Então, gente. compilando, nos conhecemos no mundo empresarial, né? Mundo corporativo. Gostamos de de buscarmos conhecimentos. Sim. Então, gostamos de compartilhar as nossas vivências, não como um ponto de falar de pessoas, de processos de empresa, mas não por esse aspecto, e sim de uma forma de compartilhar as vivências para entender até que ponto a gente está certo, está errado, e a gente tem essa partilha de, talvez dessa forma não seria legal, e se você fizer dessa forma. E se às vezes nós duas pensarmos muito parecidas, a gente também tenta ir atrás de saber se aquilo é uma verdade absoluta ou se de fato nós duas estamos equivocadas e a gente precisa melhorar de fato algum sentido do que a gente está fazendo. E os nossos gostos musicais, é claro que o funk ela não gosta, tá? Então, vou deixar bem frisado, porque senão ela me mata. E eu gosto muito de pagode. E eu não gosto de pagode. É a única coisa que tinha que ter, né, gente? Equilibra tudo, né? Exato. Agora, dos demais, a gente gosta de sentar, de tomar uma cerveja. Plantas. Nossa, fascinada em só plantas. um adendo. É. Empresas que têm políticas que fazem essa restrição, desde seus colaboradores, dentro do que é permitido para aquele ambiente, levar a sua plantinha, né? Nós tivemos uma experiência muito bacana, porque a nossa sala era muito acolhedora. Na verdade, a gente tinha também isso, né? Exato. As nossas 2 salas eram aquelas salas que, independente dos problemas, a galera se sentia muito bem lá. Talvez era esse ambiente mais acolhedor, né? E nós gostamos muito de plantas. Da minha antiga mesa tinha minha plantinha também. Na minha sala também tinha uma plantinha. Porque remete, né, ao mundo corporativo, que a gente vai entrar em outro momento aprofundando sobre esses aspectos, mas ele não precisa ser sério. Ele precisa ter seriedade, obviamente, mas ele não precisa ser, de fato, um ambiente muito sério, um ambiente onde as pessoas não tenham essa liberdade e se sintam acolhidas, tá? Então, os nossos gostos, voltando aos nossos gostos musicais bem parecidos, de vestimentas, de pensamentos, de tipos de leituras também, a gente se assemelha bastante nos tipos de leituras. Os nossos filmes, as nossas séries são sempre partilhadas. E aí, exatamente por essa questão de Minas, que às vezes a gente fala, nossa, às vezes se comporta, parece um menino. Muitas vezes. Eu não sei sentar, eu sei que eu tô aqui sentada, eu tô aqui, eu não sei se eu sento, eu não tô com a perninha cruzada, obviamente, igual uma menina. Nos próximos episódios, eu acho que a gente vai estar mais à vontade, né? Eu ainda não achei a minha posição, tá? Minha posição de conforto, eu ainda não achei. Eu não sei. Eu não paro, eu não tô paro tentando sentada. passar uma não seriedade. Mas eu não sei se os primeiros seguidores, os nossos primeiros visualizadores que vão nos parabenizar, nos prestigiar, são pessoas que conhecem. Então talvez eu nem preciso ficar assim, porque eu não sou essa pessoa, né? Não, eu não vou ter uma posição, tá? Então, assim, já estejam acostumados exatamente de uma pessoa que não para na cadeira, tá? Não consigo. A gente quer trazer realmente essa verdade. Mas e aqui a perninha, ó, dá pra eu tô assim, ó, daqui a pouco eu tô aqui. Isso que eu ia falar, daqui a pouco eu tô com a perna aqui. Segurando pra não dobrar. Essa fala da feira é muito legal, porque realmente não precisa ser sério. É claro, gente, que a gente sempre vai trabalhar com as exceções, né? A gente está falando da planta. Existem estudos que falam que a planta no ambiente, ela traz esse conforto, ela muda ali, né? Só que não dá para você ter uma planta, talvez, dentro de um centro cirúrgico. Não dá, você tá ali, existe uma questão de asepsia, contracepcia, ele não permite. E vão ter vários outros lugares. Então, a gente está falando dentro de uma delegacia, ali na sala com escrivão. Não é o lugar de você ter um quadro do Smile, né? Não, é isso que a gente tem que também deixar claro. Tudo dentro das possibilidades. Mas não engessar, né? Porque, às vezes, uma coisinha, você já dá uma sensação, né, de pertencimento. Não, olha, eu me identifico com tal coisa. E esse negócio da planta era muito legal. Às vezes as pessoas entravam na sala, até pessoas que não tinham muita proximidade, falavam assim, não sei o que da planta. Acabou, você tem um elo com uma pessoa que é super difícil
Mas por conta ali de uma... E eu gostava de balas. As balas... E agora, pode já dar uma dica? Eu acho que eu vou querer dar dicas também. Pode. Tenha um potinho de balas. Porque o pessoal que trabalha com tecnologia, eles se vendem por balas. Né? Então, sabe... Alô, meninos da TI. Meninos da TI. E meninas também, tá? É porque da onde a gente vem, eu nunca vi meninas de TI. Isso, das Gostaria de empresas. conhecer. Das últimas empresas que eu venho, realmente... são poucas meninas e muitas empresas nem têm. Mas os meninos ou os colaboradores da TI, eles se vendem por balas. Então, tenha sempre o seu potinho ali de bala. Na hora que você abrir aquele chamado, ele fala, não sei o que, mas deadline, você fala, não, tudo bem, ó, mas tem aqui um house. Quando que você precisa mesmo disso? São dicas da Nai, eu acho que eu vou fazer também isso. Né? Eu vou lembrando. Gente, a gente falou um pouquinho então sobre nós. E aí eu vou usar essas falas da Nayara agora para complementar sobre uma premissa muito enraizada na Nayara. Ai, meu Deus. Será que você sabe do que eu tô falando? Você estava falando sobre exatamente o ambiente e de que, olha, aqui é uma sala para esta finalidade. Você precisa se adequar desta forma, você não pode falar desse jeito. Exatamente, às vezes nem se vestir dessa. Exato. Aí tem uma fala que ela sempre usa. Você sabe qual que eu tô falando? Vamos ver se nós estamos tão sintonizadas. Ai, gente, e olha, a fala que você mais usa. Que tudo é sobre pessoas? Não, não é essa. Ai, meu Deus. Qual? Sobre a obviedade das coisas. O óbvio precisa ser dito. Veio um monte de fala, eu tava tentando... Essa pra mim é a que exatamente você mais utiliza. E eu concordo e discordo. Eu tenho uma outra que eu sempre falo pra ela. Eu falo, olha, o óbvio precisa ser dito? Sim. Mas é a noção que precisa ser usada. Que aí a gente entra num negócio porque eu ainda acho que existe algumas pessoas que não tem. Aí não tem, né? E aí, esse é um dos diferenciais também. Tem coisas que a Nayara fala mais do que eu. Eu, às vezes, vejo e tento deixar as coisas um pouco... Quem sabe a pessoa vai ter uma noção da outra vez. Eu vou dar a oportunidade pra ela não falar de primeira. Gente, mas às vezes foi ali um negócio genético, né? Uma falha congênita. Veio sem a noção. Como que a gente vai saber? Isso é verdade, não, pessoal. Tem sim. As pessoas têm sim a noção. É que elas não utilizam. Vocês já pegaram, né? Vocês já pegaram vocês já estão sentindo. A noção é igual protetor solar. Você tem que usar todos os dias para sair de casa. Exatamente. E às vezes as pessoas esquecem e fica manchada. Use filtro solar e use a noção. Gente, falando disso, a gente tem muita história boa, né, Fer? Muitas assim, e muitas. E a ponto... E isso foi muito bacana. Em um determinado momento, a gente compartilhava muito. Nós estávamos num grupo de gestores, né? E todos eles tinham as suas dificuldades. E quem já está nesse nível de liderança, lembrando que esse podcast é para todo mundo, viu? Quem não é líder, você precisa saber ser um bom liderado. Tem pessoas que não nasceram para ser líder e tá tudo bem. E tem pessoas que vão ser líderes e que precisam se reconhecer que, poxa, talvez ali não é o meu lugar. E tem pessoas que estão ali na operação e que têm um potencial altíssimo e não se sentem merecedoras, enfim. Mas, nesse cenário, nós estávamos ali como só líderes e a liderança, ela é solitária. Ela realmente é solitária. Por quê? Você tá ali, você precisa estar próximo do seu time, só que você é uma referência. Então, tem dores, tem dificuldades que você não pode levar para o time. Pelo contrário, é sempre para cima. Então, meu time vai trazer os problemas para mim e o que eu não conseguir resolver, eu tenho que levar para cima, não é para baixo. E aí, a gente trocava essas figurinhas. E aí, às vezes, era muito engraçado, porque eram dores robustas, né? E aí, chegava eu e falava, gente, eu não sei mais o que eu faço, vem com a calça rasgada. E para mim, era uma dor. E aí as pessoas meio que olhavam assim, eu falava, não tem como. Não, mas já avisaram isso na integração. Eu falei, não, mas eu vou falar, porque, gente, é um mundo corporativo, não dá pra você vir com... Quantos treinamentos, né, Fer? Não dá pra vir de leg branca com calcinha vermelha. E aí as pessoas se assustavam quando eu falava, mas por quê? Não, isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Não, é a noção que precisa ser usada. E às vezes eu acho que tem pessoa que não tem noção. E aí, gente... Eu já falei. De tudo, assim. Ninguém tá falando que é pra ir vestido de Prada. Não é isso.
Mas assim, aciadinha, né? Sapato fechadinho, calça sem ser rasgada. Ó, nós estamos dando muitos spoilers Muitos. para outras sequências, tá? Nós vamos entrar ainda nesses assuntos em outros momentos com outras pessoas que têm, às vezes, muito mais vivência do que nós, tá? Porque quando você acha que você viu de tudo, Nunca. você não viu de tudo. Isso é outra coisa também que a gente aprendeu, né? Exatamente. Nossa, não, aprendemos não. Ainda continuaremos a aprender. É. Na verdade, talvez a gente entendeu que isso é um ciclo que ele não a vai vida, parar. A vida é um eterno meme. Sabe aquele memezinho que... eu só acredito vendo, eu vendo. E aquela cara de impactada. Não acredito. Tá? É exatamente sobre isso. Mas, já chegamos ao final? Já. Eu acho que já deu para vocês entenderem um pouquinho qual que vai ser a dinâmica. Sempre o nosso tema focal vai ser algo do mundo corporativo e a gente vai destrinchar e muitas vezes a gente vai sair um pouco, que é uma verdadeira reunião, né? Porque assim, nós somos dois papagaios, tá? Então, assim... A gente sempre vai se marcar deixar, uma reunião. a gente vai fazer um podcast de 12 horas falando. Agora que a gente já chama a Virgínia, é igual as lives da Virgínia. A gente quer Isso, trazer ela exatamente. também. Exatamente. E eu acho que é isso. E na verdade é como se fossem as reuniões do mundo corporativo, né? Exato. A gente marca uma reunião, abre várias janelas, tenta ir fechando essas janelas para marcar a próxima reunião. Mas só um adendo? Essa reunião não vale para ser um e-mail. Essa reunião Nossa, precisa... ficou bom, né? Isso dá até pra fazer um Reels já, né? Um Essa corte. reunião não seria um e-mail. Essa reunião é, de fato, uma reunião importante. Muito importante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mas calma. Calma, não vai embora, não. Não, então tá. Eu vou... Não, isso não tava no script, tá? A gente não fez um script, eu tô assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a palavra que define a Nayara? Ah, sim? Eu acho que... Uma só? Aham. Pessoas. Pessoas? Não. Uma palavra que define... poderia ser vinculada às pessoas, mas eu não usaria essa. Vamos pensar em outra. Eu tenho uma. Tem uma? Aham. Ixi, e ela faz uma pergunta assim na hora, gente. Exato, aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Nem é dia de terapia. Vamos Quem sabe lá. faz ao vivo. Uma palavra, talvez... Ousadia? Não sei. Ousadia? Pode ser. Pensando nos últimos recortes da vida, talvez ousadia. Ousadia. Agora eu tô curiosa, qual que é a sua? Não, eu ia te colocar como humanizada. Eu cheguei a pensar em algo parecido. Humanizada. Pode ser também. É muito difícil a gente se definir em uma Muito, palavra, né, muito. Fer? Ainda mais assim, talvez todo mundo acho que é muito difícil, mas quando você se reconhece muito em alguns aspectos, a gente vê que a gente é muito plural, né? Eu confesso que eu não sei uma só palavra para Fernanda. Uma só, não sei. Qual que você usaria? Uma que precisa ser marcante, né? Eu acho a Fernanda muito leal aos princípios, muito leal aos processos, muito leal. Não, e o engraçado que eu fiz a pergunta pra ela, mas eu não sei responder a minha, não. É disso? Não é difícil? É exato. Eu tô tentando buscar uma palavra que seja marcante, porque assim, eu conheço os pontos, mas definir em uma palavra é difícil mesmo, sabe? Vamos levar pra lição de casa? Mas é que eu perguntei pra você porque eu sabia que você iria sair pela tangente. Eu não espero menos do que isso de você. Gente, é isso aí, né? O meu negócio, eu sou comunicadora, né? Eu acho que a gente podia deixar, pra quem conhece a gente, escrever uma palavra que define. Olha, legal. Não é? Verdade. Gente, ai meu Deus. Quem olha nos que conhece, ousadia. olha, Olha então lá, eu vamos lá. sou muito ousada. Ó, quem nos conhece vai colocar Fernanda e coloca a isso. palavra, Nayara e coloca a palavra. Mas não vale pontos negativos, não vale xingamentos, tá? Os haters, guardem pra você a sua opinião. Nós não estamos pedindo a sua opinião, Exatamente. haters. Somente para os fãs. Só para os fãs. Lembrando que nós estamos aqui em processo de evolução contínuo, tá, gente? Ou talvez, se há algum ponto muito marcante que possa ter sido negativo, e pode ter sido, porque isso também vai muito
conforme a conexão e o momento que você teve interação com a pessoa, né? Exatamente. Pode colocar foi, né? Não, se Foi. me colocar ainda de chata, que eu, Não, chata é. eu acho que é uma boa definição pra mim, tá? É, pra mim também. E a gente podia até utilizar essa daí. Até porque chata, eu tenho um negócio que eu acho que a gente deixou chata uma palavra muito chata. Mas o que que acontece? O chata tudo depende da concepção. Exatamente. Não a é? pessoa correta é chata. Mas vezes é a exatamente por isso. É exatamente por a gente pegar no pé das pessoas, pra gente falar o que a gente Às pensa. vezes a pessoa ela é muito animada, ela é chata. Às vezes a pessoa. Tem um monte de. Exato. Eu sou chata mais por ser um pouco Eu sou chata. exigente, chata, talvez. Gente, eu sou chata. exigente, gostar das coisas um pouco corretas demais. E aí, por isso, eu sou definida como chata, né? E aí, exatamente, tem outras colocações pro chato. Mas, eu acho que haters. é uma boa. haters, guardem os dedinhos de vocês aí, não precisa digitar. Não, mas E depende. para se- os nossos fãs, Mas se ele for escrever e ele curtir, também a gente tá bem, né, nesse processo. A gente já tá fazendo terapia, a gente vai. Não tem problema. tudo bem, não tem problema. Mas tem que Só não curtir. coloca palavrão aí, tá? Não, porque Sem eu tenho palavrão. filha, tá, gente? Ela vai ler. Então não coloca palavrão. Tá? E para os nossos fãs, podem encher aí as vezes de elogios, que elogio nunca é demais, eu não me importo não, pode E outra mandar. coisa que eu acho que é bacana pra esse primeiro, sugestões. Nós vamos depois fazer a caixinha, né, pedindo sugestão. A gente já tem alguns que são aqueles tops e a gente tem que até que se policiar, porque são aqueles papos que podem levar horas, né? Mas coloquem sugestões de talvez ou vivências, ou momentos, ou situações do mundo corporativo, que a gente também vai trazer convidados diante do conhecimento que a gente tem das pessoas, né? Às vezes pessoas que a Fernanda já trabalhou em outros momentos e pessoas que são referências para nós ou referência em algum segmento, para falar também da vivência delas, né? Exatamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse, de fato, é o nosso primeiro episódio de muitos que virão. É claro que nos próximos, hoje a gente se apresentou, entramos em alguns assuntos, porque, como nós falamos, se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Mas prometemos que nos próximos, de fato, a gente vamos fazer episódios onde cada episódio vai ser sobre um tema em específico. Estruturado, né? A gente traz já uma pauta. Sem também sair muito, né? Que o TDAH que faz a gente sair de um ponto e ir para outro e depois gente, rodar. Isso aí a gente tá com a gente vai treinar isso aí, né? Exato. A gente Então, assim, a precisa gente treinar. vai treinar para ficarmos num assunto em específico. Talvez a gente vai fazer alguma coisa, assim, a gente vai pedir pro Alfred colocar uma lâmpada aqui, alguma coisa, vai. Volta pro tema, aí a gente volta, né? E vamos treinar a nossa sabedoria. Para que nós, nas falas, não sejam carregadas de vieses negativos vivenciados. Porque, Nós vamos tentar. algumas experiências um vamos pouco tentar. pesadas. Mas, é muito legal. Olha lá, gente. Apesar, eu gostaria que ficasse muito claro, nós tivemos experiências muito pesadas negativamente. Pesadíssimas, digo eu, né? Mas nós também temos muitas experiências boas. Boas. Então, Esse é um dos pontos de conexão que a gente tem bastante, é de transformar exatamente esses pontos negativos em o que a gente pode entender essa perspectiva por um outro formato. Exatamente. Para que de fato a gente carregue isso como uma lição, porque tudo na vida é uma lição. Tudo que a gente vivenciar, bom ou ruim, ela serviu de alguma coisa. E até nos pontos negativos a gente tem que agradecer. A vivência é isso? Não, obviamente, tem dia que a gente fica, né? É o pi e vamos parar por aqui. Tem dia que a gente, de fato, as nossas oscilações de humor são muito fortes. Sim. Tem dias em que a gente não quer conversar, tem dias em que a gente precisa de uma terapia, tem dias em que é a mesa de um bar que vai resolver tudo. Sim. Onde a gente vai fazer a nossa... tem que ser a cadeira de ferro ou de plástico. Exato, exatamente. A gente poderia até colocar aqui, né? A gente pode pedir pra ele patrocinar a gente. Gente, nossa! Ó, eu vou contar aqui uma situação. Teve uma vez que eu acho que eu tava tão carregada no dia, e essa daqui também tava tão carregada no dia, que uma mandou pra outra: o que você vai fazer depois do serviço?
eu preciso tomar uma. Meu Deus, eu também preciso. Nós estávamos tão carregadas que nós tomamos cerveja por horas num bar, chorando. Uma chorava de um lado e eu chorava pro outro. Mas o bom é que assim... Gente, eu é falei, chorando sabe o que é literal, legal? Que nós estamos se respeitando. Porque ela chorava, aí ela parava, aí eu começava a conversar e eu chorava. Daqui a pouco ela começava a conversar de novo, ela chorando. Entendeu? Nós ficamos assim, por algumas horas. Mas ritmado, que era como se fosse combinado. Eu começava a contar e eu chorava. Aí ela começava a contar e eu chorava. E assim, tá tudo bem, entendeu? Temos credibilidade pra passar as coisas pra vocês. Tudo bem, mas aqui é a vida real. Exatamente. Entendeu? Não vou colocar. Não, a vida é linda, tudo. É linda sim. É. Mas tem uns perrengues que não... E olha, não são perrengues chiques, viu? Não. E outra coisa, às vezes eu falo assim, realmente tudo que é vivenciado, ela pode se tornar um ponto positivo, com certeza. Porém, às vezes, do momento que você vivenciou até ele se tornar um ponto positivo, tem uma lacuna de tempo. Nós estamos vivendo uma agora. Teve uma experiência bem dessas negativas que eu imaginava, eu falava assim, dessa aqui, eu não sei, né? Se vai virar uma positiva. E o mundo gira, né? E aí, então, agora, depois de um tempo, ela se tornou um ponto positivo. Eu já até sei o que você tá falando. Você já sabe, né? Que você tá vergonha. Então, é uma questão... Realmente, gente, é a vida real. É uma questão de tempo e como que nós vamos focar o nosso olhar para aquelas situações. É não deixar a nossa essência de lado, né? Por isso que talvez eu coloquei a palavra ousadia e da Fernanda lealdade, porque às vezes você precisa ser muito ousada para você manter a lealdade do que você acredita, né? Senão a gente se perde. Mas eu acho que é isso, né, Brasil? Senão a gente vai voltar a falar. É melhor não, né? Vamos deixar para os próximos até porque episódios. Vai acabar já, né? O meu já tá acabando. Exatamente. Curte, comenta e compartilha. Nós esperamos vocês se inscreverem no nosso canal. Comentam o que vocês acharam. Não esqueçam de comentar em específico neste episódio sobre palavras que nos definam. Escreve lá, Fernanda, e o que define, Nayara, o que define. Para quem não nos conhece, para quem não nos conhece, futuramente podem voltar lá e comentar também. Né? Tá? Se inscrevam então no nosso canal e compartilhe, deixe seu like e a gente conta com vocês. Obrigada. Até a próxima, pessoal.